Bem-vindos ao Trocando em Miúdos, o nosso podcast da Cozinha da Cozinha. Aqui a gente traz todas as pessoas importantes dentro da gastronomia, dentro de toda a cadeia alimentar do Brasil. E hoje nós estamos aqui com Edson Leite, que tem muita coisa bacana para contar. Ele faz parte da Gastronomia Periférica, que é um projeto maravilhoso de inserção social e de formação de cozinheiros, e também o Da Quebrada e o Via Satélite, que são dois restaurantes que vocês vão conhecer um pouco mais agora. Boa. Bem-vindo, Edson. Muito obrigado pelo convite, tô feliz, assim, né? A gente já se conhece quase 10 anos, já é importante trocar ideia na mesa, na Opa, cozinha da cozinha. sem dúvida. E a gente aqui, na verdade, éramos vizinhos, porque o Da Quebrada era Verdade, aqui pertinho de onde nós estamos agora, né? E verdade. mudou de lugar. Sim, a gente sai da Vila Madalena pra ir pra Pinheiros, a gente sai do bairro pra ir pro distrito, né? Então, é isso, então um pouquinho Qual mais que é a pra rua baixo. agora que está A funcionando? gente tá na Virgílio de Carvalho Pinto, no 445, dentro de um prédio que é um espaço de coworking de negócios de impacto socioambiental, que é o Cívico. É um espaço com 130 empresas de impacto socioambiental e o nosso restaurante está lá. Bom, o Da Quebrada veio depois de já um outro projeto, que é o Gastronomia Periférica. Sim. A gente pode considerar que isso é um filho da gastronomia periférica. É um dos negócios, assim, né? Então, sim, considerar que é um filho de um casamento de vários outros atores dentro dessa missão. Que a gastronomia periférica é um negócio social, né? Uma escola de gastronomia. E aí o Da Quebrada nasce para validar as nossas ações dentro da escola de gastronomia. Porque a nossa dificuldade, e a dificuldade dos nossos alunos, inclusive, era o que? Era se inserir no mercado de trabalho a partir de um trabalho que seja bacana, digno, de um salário digno. E aí a gente resolver o problema dentro de casa primeiro. Então, o Quer dizer, você restaurante, tem um restaurante escola. escola. Então, a formação dentro das periferias de gastronomia, né? Dentro das periferias. E aí, essa formação com 2 trilhas e a terceira trilha acontece no restaurante escola. Então, ele vem para validar toda essa formação e dizer, ó, esse profissional está pronto. Agora, conta pra gente como é que tudo isso começou, Edson. Eu sei que já deve ter falado muitas vezes, mas a ideia é justamente para quem ainda não sabe, porque eu acho que ainda tem muita gente que não sabe o trabalho bacana que vocês fazem. Na verdade, aqui o Da Quebrada já tem há 2, 3 anos, talvez, 4 anos de existência e 1 ano nesse novo endereço. e o Gastronomia? A gastronomia, Onde nasceu e É. quantos anos tem? a gastronomia periférica, ela nasce como um projeto real, porque hoje é uma realidade, assim, né? Um projeto em 2012, na minha volta de Portugal, que eu morei em Portugal durante 7 anos, Você foi aprendi lá a para cozinhar aprender a lá. cozinhar, mas Não, eu fui você foi lá na... na mochila nas costas, sem saber o que ia fazer, pra meio que fugir dessa loucura em São Paulo, e a criminalidade de São Paulo do ano era 2006, Mas onde né? é que você morava Morava na nessa Zona época? Sul, de São Paulo, no Jardim São Luís. É violento lá? Hoje não, né? Mas antes era, hoje não mais, né? A gente tem alguns resultados numéricos ruins ainda, né? Mas era Jardim São Luís, Capão Redondo e Jardim Ângela O Jardim Ângela era barra conhecido como pesada. Triângulo da Morte, na verdade. Né? Eram esses 3 distritos, né? Esses 3 bairros maiores, nos anos 90, 2000, conhecido como o Triângulo da Morte. Hoje não mais, justamente por outras questões que foram feitas no território a partir dessa provocação da gente que era adolescente, provocando o poder público, querendo mudar a realidade daquele local. E em 2006 ainda era um ano tenso em São Paulo. Foi aquela guerra entre polícia e PCC e tal, e fecha-se as pontes. A gente ficou um mês ilhado na Zona Sul de São Paulo, porque todas as pontes estavam fechadas em 2006. Quem não lembra, dá um Google Nossa, é aí. verdade. Você está falando agora, eu tô me lembrando. Isolamento social foi naquele momento. Ninguém saía da Zona Sul. A Zona Sul ficou fechada. Então, da ponte de Interlagos até a ponte do Morumbi, Isso não se durou quanto passava. tempo? 1 semana. Foi 1 semana, nessa guerra real. E aí, como é que você foi para fugir? Você foi para Na real, era eu, um amigo meu, eu tinha 19 para 20 anos ali, já ia completar 20. E eu era produtor de música, já tinha feito alguns outros trabalhos em cozinha, tinha trabalhado, enfim, vários outros Mas trabalhos. cozinhando? Não, eu tinha trabalhado no McDonald's, não era cozinhando, não Era conhecia a servindo. cozinha. Chapa, hambúrguer e balcão, é isso, basicamente. E salão, né? Limpando o salão. McDonald's é uma boa escola. É, ótimo. Paga-se mal, mas é uma boa escola. É uma escola técnica, né? De responsabilidade. Eu costumo dizer que o McDonald's é uma escola de responsabilidade, é isso, né? E Para aí, você foi bom.
Foi. Não, eu acho que pra todo mundo é bom, né? Você vai entender isso depois, entendeu? Então, mas pra todo mundo eu acho que é bom, não acho ruim, não. É uma escola de responsabilidade. E aí a gente, cara, trocando ideia, percebe que, assim, as perspectivas já eram muito ruins, assim. A gente imaginava que, sei lá, ia morrer antes dos 30. Era isso, real. A conversa da A molecada conversa lá. era A conversa essa. era essa. Então, tipo assim, o que que a gente vai fazer até lá? Entendeu? Eu lembro bem das conversas de adolescente. Então a gente resolve ir pra Portugal por conta da aproximação da língua, porque eu conheci uma amiga que tinha ido, sabe essas coisas do tipo. E aí pega-se um cartão de crédito emprestado, meu padrasto. Não tinha hoje, como a gente tem internet, você vai lá, vai conhecer, É, vai no Street View, não tinha essas não. paradas. Então a gente foi com a Você mochila nas comprou uma costas. passagem e foi. Compramos uma passagem, Sem fizemos. lugar para ficar. Não, fizemos uma reserva só pra entrar, levamos umas garrafas de cachaça pra vender, algumas roupas verde e amarela porque era ano de Copa. Então, tipo, assim, a gente Você tinha um pegou. plano, então. Eu não sei se era um plano, assim, mas a gente tinha. Não tinha plano. A verdade é essa. Não tinha plano. Mentira. Se eu falar... É, o que acontece. Eu até falo pouco isso, mas o que aconteceu daqui. Porque a gente foi São Paulo, Recife, Recife, Lisboa. E o que aconteceu no Recife, eu falei, mas a gente não vai conseguir ir. A gente tinha, sei lá, naquela altura, R$ 600, que era 1 para 2 o euro naquela época, tinha 300 euros, então. Então, tipo assim, né? Mas que Não, maravilha, hein? tava bom. Em Nossa, que 2006 o câmbio delícia. era esse, era 1 para 2. E só que a gente tinha que trocar o câmbio. E aí era um dinheiro que eu ia receber ainda de alguém que tinha que pagar uns equipamentos que eu vendi. Imagina a loucura. A gente saiu do aeroporto, foi no banco com o taxista. Se o dinheiro não tivesse lá, não tinha dinheiro nem pra pagar o táxi. Meu Deus. A gente falou pro táxi esperar, sacamos no Bradesco, Se ele não tivesse, conseguimos. vocês Se iam não tinha, não correr, sei né? nem pra onde a gente ia. Então, é real isso. Aí pagamos o taxista e chegou na hora de trocar pro câmbio, porque a gente queria já entrar com euro, precisava do CPF. E naquela altura você precisava de um CPF que não tivesse no Serasa. E E o o seu nosso tava. tava, meu amigo tava, a gente foi buscar o taxista pra trocar o dinheiro pra gente Não na casa de acredito. câmbio. Hoje não precisa mais, mas naquela altura você precisava do CPF limpo, né? Aí o taxista trocou pra gente o dinheiro, comemos uma sopa no Recife, depois só fomos comer no meio da viagem no avião. E chegamos lá achando que o português era igualzinho, né? Que você ia falar português, a gente não entendia era nada. Tipo, nada. Nada. Então, tipo, pra perguntar onde. Porque, assim, na verdade, português, lá, né? O Portugal já entende brasileiro há muito tempo por conta das novelas, É. enfim. Agora, o brasileiro entender que o português tá falando, tipo. Não, e que tem muitos termos que a gente não conhece. Não, casa de banho. Tipo, como que é imaginar que era um banheiro a casa de banho? Pra mim, Não existia não isso. existia. Você Eu tô falando achava do que eles estavam te simples. mandando tomar banho. Do tipo, sei lá, são coisas simples, assim, sei lá, do ficar doente e, sei lá, você precisar de uma injeção e falar pra pessoa, você precisa de uma pica no cu. Dá uma pica no cu. É verdade. É Você verdade. falou, você está me ofendendo. E aí você tinha. E Estranhando. como é que eu vou chegar no médico e dizer, ou na farmácia, e falar, não, eu quero uma pica no cu? É verdade, tipo. Então a gente foi descobrindo coisas no decorrer do processo. Eu lembro Bom, quando a agora, gente foi, enquanto pô. você vai contar pra gente lá em Portugal, onde é que você foi trabalhar, nós vamos fazer. Você Vamos quer fazer. esse, você Eu quer quero o esse chocolate? Eu quero provar, nunca provei esse de caramelo. Momento Três Corações. E você também serve Três Corações? Sim, aqui no Restaurante da Quebrada tem uma parceria com a gente gravou as aulas de café e barista, inclusive lá no prédio Três Olha, Corações. que legal. E a gente recebe o café orgânico das Três Corações no restaurante, né? Então Porque os tudo é alunos sabem. orgânico lá no seu A restaurante. 95%. A gente acabou de receber essa semana um selo de cozinha sustentável, né? Lá. Passamos em todos os critérios, 3 Mas estrelas. quem que dá esse... O Sustainable Kitchen é um selo SK de sustentabilidade, né? Olha, que bacana. E a gente, porque é uma cozinha sem emissão de CO2, uma cozinha elétrica, uma cozinha com compostagem, com um pequeno produtor. Então, 90% ali dos nossos produtos são orgânicos e de pequenos produtores. E vocês trazem todo esse material, esses vegetais, tudo de Sim, a gente tem um Parelheiro, sítio em Parelheiros. A gente tem um sítio, meu pai tá lá trabalhando. Olha, O Albert, que é o dono do sítio, tá lá. A gente planta lá. A gente tem a Urban Farm, que fica ali no Ipiranga também, que é um outro pequeno produtor também, ele planta em Mas terrenos é- baldios. E, tipo, não, é super legal, não, conheço o o Urban, o César tava com a gente ontem, inclusive. Então a gente recebeu o selo junto com todos esses produtores, entendeu? A gente não recebeu o selo sozinho, Sei. né? Então, o selo de cozinha sustentável, e aí a gente acaba de ganhar pro restaurante Olha seu. que cremoso, Bonitão Edson. esse aqui, hein?
E a xícara é linda. É linda, ela faz um coração, mas aí o seu não ficou. Você vai ter que tomar um pouquinho para ele virar um Vai virar coração. um coraçãozinho. Eu já vou fazer já, porque eu já tomei muitos cafés hoje. E eu adoro café, então se eu bobear, eu não durmo hoje. Esse é bom, hein? Bom, você Caraca, tem um gostou desse gosto de... chocolate, né? Tem um gosto de infância esse aqui. Ai, que delícia. É, Aí, tá vendo? Agora o coração apareceu. olha aqui. Bom, mas antes de você contar essa segunda parte, o que você fez lá em Portugal? Eu cheguei... então a gente chegou nessa maluquice aí, fomos parar numa pensão para brasileiros, que era tipo, sei lá, a gente pagou era 150 euros o mês a pensão, Você mas tinha a gente achava... 300, ou seja, metade Então, foi ali. mas era a cama que se pagava, então tinha 5 num quarto. E aí, se a gente fosse pagar os dois, já tinha acabado o dinheiro. Sim. Então a gente fechou por 15 dias, os dois por 150 com o dono da pensão. Dormindo na mesma cama? Não, era 5 camas num quarto. Ah, E aí eram 3 quartos, ou tinha quem morava no quarto individual pagava mais caro, e tinha um que dormia num closet, assim, com o pé pra fora. E aí, juro, um juro. closet. É, com o pé pra fora, que a porta ficava meio assim. E ele ficava com o pé assim, a porta aqui. Cara, não, foi. E o outro que a gente pagava eu e meu amigo, que a gente dividiu, porque foi 150 pro lugar pra morar, e os outros pra gente se alimentar, porque senão ia passar fome. E então eram 2 beliches e uma cama, eram 5 nesse quarto. Então. Mas eram todos brasileiros? Todos brasileiros. Todos que foram juntos? Não, vocês Não, a gente se conheceu lá, tipo... Ali nos anos 2000, 2006, 2007, era mais comum você ter brasileiros, muitos, assim, em pensões e tal, na Europa, do que é hoje. E aí a gente... Aí você foi trabalhar. Não, então, a gente ficou nesse lugar meio que comendo a primeira semana macarrão e atum e salsicha, tipo, era isso que era o dinheiro que tinha, e também o dinheiro pro transporte, né? E eu, quando adolescente, tinha 15, 16 anos, tinha trabalhado no Correio em São Paulo aqui também. Então eu peguei o mapa de Lisboa e destrinchei o mapa, assim. Era no papel ainda, não tinha. E fui marcando os pontos onde a gente possíveis de ir arrumar trabalho, onde tinha uns restaurantes, então eu fui mapeando isso, sabe? E aí meu primeiro emprego lá foi num restaurante tailandês, o Sukhothai, o melhor restaurante tailandês da Europa, real, pequenininho, com 15 lugares. E o embaixador da Tailândia é português, um embaixador português, né? Da Tailândia, morava em cima do restaurante, era casado com o Nupi, né? Que era o dono do restaurante. E aí fui, porque eu falava. Eu tinha estudado inglês aqui também, eu falava um pouco de inglês, e aí ele falou: se eu raspasse a cabeça, eu ficava parecendo um tailandês. Aí, juro pra você. Aí eu raspei a cabeça pra entrar no restaurante. É sério, pô, eu tenho essa foto. Eu tenho essa foto, real. Você devia trazer na Tem carteira. essa foto, isso. assim, do tipo um coletinho tailandês, assim e tal. Tem essa foto. E falavam tailandês com você? E aí, algumas coisas e inglês, a maioria em inglês. Porque como era um restaurante pequeno e muito bom, eles faziam toda aquela coisa com as abóboras, com as melancias, todas aquelas esculturas e tal. Eles são muito criteriosos. Então eu aprendi, mas meu papel era estar na frente no balcão e caixa. Então eu não tava na cozinha ali ainda. Conhecia as comidas, enfim. Depois trabalhei bastante coisas, assim, né? Dos patais ali, tipo, as Mas sobremesas você lá. foi pra cozinha, então? Não, fui pro balcão. Depois tipo, você foi pro salão. cozinha. Depois eu ia esporadicamente. Só que eu tinha um amigo que veio comigo, né? Então, assim, eu tinha arrumado o trabalho e coisas pra eu comer. Então, tomar café da manhã, almoçar e jantar, eu tinha um lugar, porque era horário repartido, que a gente chamava, né? Part-time e tal. Beleza. Então, aí o que eu fazia? Dividia metade da comida pro meu amigo pra eu levar. Porque até então ele não tinha arrumado um trabalho. E aí o dono do restaurante percebeu que eu separava a comida. Tipo, não comia tudo. Aí ele perguntou por quê. Um dia eu falei, ele falou, não, agora então você vai começar a levar pro seu amigo, assim, né? Tipo, né? Cara, legal, né? Sim, o Nupri foi uma pessoa muito sensível. Ele cozinha, dono e mora com esse embaixador português, mas ele tem uma sensibilidade... Porque, assim, o asiático em si, ele não tem uma sensibilidade com outras etnias. Não tem. E ele tinha uma sensibilidade muito grande. E aí acabou que eu levava comida, então esse foi o meu primeiro emprego em Portugal no restaurante. Depois meu amigo arrumou um emprego lavador de pratos num restaurante português no vizinho, assim, que a história dele é engraçada também, que ele casou com a cozinheira. Opa! É. Fome ele nunca mais passou, Não, então. não. Ele casou com a cozinheira, começou lavando pratos, casou com a cozinheira, mas ele ficou 2 semanas, todos os dias, sentado na frente do restaurante pedindo emprego pro dono do Juro. restaurante. 2 semanas. E aí depois, eu saí do restaurante tailandês e fui entregar a lista telefônica. Lista telefônica. Quem Existia lembra de lista telefônica? Nossa, mas Lista nessa telefônica. época ainda existia lista telefônica? 2006, 2007 ainda existia lista telefônica. Pelo Lá menos na Europa. E Aqui as páginas... talvez não mais. Não, sim, aqui também. A Também? gente tinha páginas amarelas aqui também.
Porque a empresa, ela é britânica. Ela é... Britânica, não. Ela é, né? Enfim, do Reino Unido, mas ela é de... Caramba! Da ilha pequenininha. Da Irlanda. A parte da Da trabalhar é Irlanda. irlandesa. E aí foi pra Portugal, num primeiro momento, pra ali fazer um mapeamento de Portugal e tal. E eu, como já tinha trabalhado no Correio, depois tinha ali pra entregar... Pra mim, Lisboa era o quintal da minha casa, entendeu? Não, e também é pequenininha, né? Pequenininho. Tipo, Lisboa é Santo Amaro. É Santo Amaro, é. Então aí eu pegava aquilo. A gente ganhou muita grana nesses primeiros meses de Páginas Amarelas, porque a gente ganhava por lista entregue e por qualidade do serviço. Então, Nossa. a gente entrava num prédio como esse aqui em São Paulo, no centro de Lisboa, e entregava tipo 1.000, né? Mas também entrava em prédios de 7 andares que não tinha elevador. Que os prédios de 200, 300, 600 anos. Eu morei numa casa que tinha 600 anos. Então, eu entreguei muita lista telefônica. Do tipo, e aí meu amigo depois saiu pra entregar comigo, e aí a gente foi viajar no país todo. A gente começou a entregar a lista no Assim, país inteiro. 3 horas e meia até o norte, 2 horas e meia até o sul. Tipo, dependendo que é do Minho ao Algarve, né? Eu falo É. pro português, às vezes, falo, mas eu não conheço Portugal todo. Eu falei, eu conheço, do Minho ao Algarve. De Vila Verde, com os vinhos verdes, a Faro e Algarve lá. Então. Bom, foi ótimo, então, essa experiência para você. A lista telefônica, sim, porque eu conheci lugares. A comida, antes de aprender a mexer com ela. Então, tipo, a gente ia comer lá em Trás dos Montes. E, tipo, pô, a gente ia comer no Alentejo. Tipo, sabe, em lugares que aí você matava o porco e comia ele ali, Na hora. né, na hora. Ou o peixe, ou as amêijoas. Então, eu conhecia a culinária portuguesa nas entranhas dela, assim. Não era Lisboa como turista, mas comendo. Então, eu aprendi a comer primeiro Pra a depois comida cozinhar. pra depois cozinhar. Então, eu comi uma feijoada transmontana, do tipo, porra, isso era outro nível, feita com uma senhorinha ali e tal. E aí, uma sangria e vinho no almoço, aquela coisa do tipo, que é muito diferente o norte de Portugal. As pessoas são mais felizes, eu Calorosas. diria. Aqui Não vou tem- falar feliz mesmo, Mas é porque... porque tem mais sol, não é? Talvez, não sei se é porque tem mais sol, eu não sei. Eu não consigo ainda ter essa. Não consegui ainda ter Percepção. essa percepção. Mas, por exemplo, em Braga ali vai começando a ficar mais legal. Coimbra vai ficar mais legal. Figueira da Foz, Vila Verde e Ponte de Lima, pra mim, é tipo. É muito espetacular, assim. Então. Bom, mas aí como é que interessante. você foi parar de volta aqui? Você não foi para nenhum outro país da Europa? Você ficou só em Portugal? Fui, então, aí isso, aí volto pra Lisboa. A mãe da minha filha, da Isabelle, que mora comigo hoje, fica grávida. Eu volto pra Lisboa também. E aí. Quem mora com você? Sua mulher ou sua filha? Não, minha filha. Minha filha de 16 e minha filha de 9 moram comigo. A Manuela e eu tenho 5, né? Ah, Manuela e a Isabelle moram comigo, as duas. Aí eu tenho o Você tem 5 Aruan, filhos. tenho o Aruan de 4, tenho a Yara, que tem 1 e 6, e tenho a Amanda, que já tem 25, é jornalista também. Tá ali. O TCC é da semana que vem. Opa, beleza. De Mas assim, foram com quantas mulheres? 4, são 5 filhos, 4. Porque... Com uma você teve 2. Com uma eu tive 2. Com a É primeira, não? Não, com a última, que é os 2 menores. Os 2 mais novos. E aí, mas eu fui pra cozinha lá. Eu fui trabalhar. Daí em Lisboa, eu tive que ficar em Lisboa, não dava mais pra ficar viajando. Ela tava grávida. E eu fui trabalhar no Olivier, no Tivoli Avenida, ali na Liberdade. Eu falava pratos no Olivier. Aí ganhava diárias, assim, né, pra estar no Olivier. E foi aonde ali a cozinha me chamou. Mas quer dizer, você foi com a sua mulher, então? Não, eu Ela conheci foi ela lá. depois. Ah, Eu conheci sim, lá. desculpa, Eu fui eu e meu amigo, eu conheci ela lá. Sei, mas ela era brasileira. Brasileira. Do Espírito Santo, capixaba. A gente se conheceu lá. E aí fui lavar. Ali na lista telefônica ainda entreguei jornal e trabalhava. Eu trabalhava de garçom em outro restaurante quando eu tava em Lisboa, na Leitaria Gourmet. Então era garçom em um e lavador de pratos em outro. Né? Então, tipo, E aí empregado dava de pra mesa, viver né? bem, dava pra viver razoável. Razoável, assim, dava pra pagar as contas e fazer churrasco, era isso. Mas aí, esse churrasco já é uma grande coisa. Agora, e o que trouxe você de volta ao Brasil foi isso? Foi ela estar grávida? Não. O que deixa eu lá foi a cozinha, o que deixa eu em Portugal. Porque eu recebi uma proposta da Leitaria Gourmet pra eu trabalhar na cozinha, porque até então eu não sabia cozinhar, mas eu fui pra cozinha porque a dona ficou desesperada que as cozinheiras faltaram e me chamou e sabia que eu trabalhava no Olivier, mas não na cozinha, mas não sabia que eu lavava prato. É verdade, essa história tem no meu livro, essa história. É sério? E aí me chama, eu E vou você pra se cozinha vira. da leitaria, e aí... Não, se vira mais ou menos, né? Porque ela tava na cozinha, aí eu ligo pro meu chefe de cozinha do Olivier, e aí a gente começa a ele falar pra mim o que eu tinha que fazer, eu falar que era o cardápio,
e a gente começa no telefone trocar ideia. Não acredito. Você Juro. começou a cozinhar pelo telefone. Juro. E ele, que é Edson, inclusive, o nome dele. Pô, ele faz o prefácio do meu livro contando essa história também. E aí foi isso, assim. O primeiro prato que eu cozinhei foi o polvo alagareiro. Pô, começou bem, né? Não, comecei pegando o ficou bicho sem saber macio? como eu tirava os olhos dele ali, tipo. Ficou bom, era isso. Porque a cozinha me chamou, entendeu? Não era algo. Era do tipo, não ia ter jeito. Algum momento eu ia parar nela, entendeu? Porque, na verdade, a cozinha é super democrática, né, Sim. Edson? Você pode subir de status rapidamente e mudar seu rumo de vida, não? Sim, mas há uma coisa muito importante na cozinha, principalmente quando você é uma pessoa periférica. Assim, ela é associada na periferia a um subemprego, né? E ela é associada a não oportunidade apresentada cedo. Porque, tipo, um menino que tem 15, 16 anos, ele não sabe que na cozinha você pode ser milhares de coisas além de cozinheiros. Pode ser um confeiteiro, um chefe patisserie, um chocolatier, um barista, alguém que tira foto, inclusive, de gastronomia. Porque as oportunidades não são apresentadas. E eu também não sabia disso. Quando eu fui pra cozinha, que eu fui descobrir a hierarquia da cozinha. A hierarquia da cozinha europeia, ela é bem definida. Entendeu? Então você tem lá do chefe de cozinha ao sommelier, né, ao maître, tipo, ela é muito bem definida, a gastronomia europeia. Eu não fazia ideia disso, entendeu? Ninguém nunca tinha me falado sobre isso. E quando eu vou pra cozinha e descubro que eu tenho talento, mas não tinha técnica, né? Eu tinha talento pra aquilo, mas não sabia cortar, picar, enfim. A julienne, a não sei o quê. Nada. Ou o tempo de fogo, ou sei lá, ou mexer na bimby, né? Que é a Thermomix. Lá, tipo, tinha uma Sim, é Thermomix. bimby, chama Em bimby. Portugal chama bíblia. Eu tive a primeira na cozinha, sei lá o que que era aquilo. Tipo, entendeu? Ela aquecia e triturava. Pra mim, era um liquidificador que Mas é ficava bacana quente. aquilo lá. Não, hoje eu tenho duas, mas É. tipo assim, entendeu? É. Uma em cada restaurante. É. Mas, então imagina, eu fui estudando ao mesmo tempo que eu fui evoluindo na cozinha. Muito rápido. E aí tem uma história curiosa, porque você não tem escola de gastronomia na Europa, você tem escola de hotelaria e a gastronomia é uma disciplina dentro da hotelaria. E aí em Portugal você tem a escola de hotelaria de Lisboa. E aí eu ficava indo pra escola, porque eu tava ilegal ainda, não tinha documentação, então todo esse trabalho que eu fiz foi tudo ilegal. Tipo, era Foi isso. fugindo da Foi polícia. fugindo literalmente do CEF. Não existe mais o CEF, era o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Agora é uma outra polícia que existe lá agora, nessa mudança de governo. E a cozinha me deu meu documento, minha carteira de motorista, minha casa, meu carro. As coisas começam a acontecer através desse restaurante que não era mais o Olivier, era na Leitaria Gourmet, onde eu fiquei 100% nesse restaurante. Existe até hoje, eu fui lá ano passado, quando foi aniversário da minha filha lá. É um restaurante tradicional português e tem matérias minhas na Time Out lá e tal, não sei o quê. Eu não sabia que eu tinha talento pra cozinha até ir pra Leitaria Gourmet. Então isso foi muito importante pra mim, muito significativo, que eu aprendi a cozinhar comida mediterrânea, né? Mesmo, toda ela, assim, na prática. E depois fui estudar. A Escola de Hotelaria de Lisboa, por exemplo. Mas você conseguiu ir pra escola. Então, essa história é curiosa. Porque sim, e sem documentação eu não podia estudar lá, mas o professor falava assim, fica aí. Enquanto ninguém te tirar, eu falei, eu só quero aprender, não quero o certificado. E aí eu ficava como observador na escola de hotelaria de Lisboa, no intervalo, porque eu trabalhava de manhã, aí tinha um intervalo às 3, depois voltava às 19. Então, nessa turma da tarde, tinha menos pessoas. Então, tipo, ele deixava eu ficar lá. Fiquei um ano na escola de hotelaria de Lisboa, tipo, sem ninguém me tirar da sala. Que bom, hein? E ele era um professor Bacana. bacana. Quer dizer, teve muita gente legal que cruzou seu caminho. Porque eu era chato, né? Eu sou até hoje. Eu fico, tipo, eu sou chato. Você Tipo, fica lá pedindo. Fico pedindo, real. Porque hoje menos, né? Mas era algo que eu descobri que eu queria. Então eu comprava livros, eu tenho livros até hoje, assim, tipo, milhares deles pra estudar. E chegava em casa, pós-trabalho, estudar de novo, cozinhava, chamava meus amigos, fazia um monte de coisa ruim. Tipo, era ruim. Nossa, eu lembro a primeira vez que eu, tipo, fui inventar de fazer um yakisoba, eu coloquei um shiitake desidratado inteiro. Ao invés de picar. Nossa, ficou horroroso, porque era só uma bucha. Tipo, sugou. Era horrível. Fazer, sei lá, bacalhau à Brás, né? Tipo, bater o office junto, sabe? Coisas assim. Um pudim de peixe, que é muito comum em Portugal. Não subiu, a gente serviu macarrão no restaurante. Fiz um monte de coisa ruim. Entendeu? Mas aí, como é que ela te manteve lá, você fazendo coisa ruim? Não, na verdade, assim, não no restaurante, né? Fora dele. Eu sim. não ousava testar. Lá eu no só servia a restaurante, receita. mas no restaurante e lá tinha ficha técnica? técnica. Aí você Ficha foi técnica. fazendo. E receitas. E o chefe de cozinha meu, que era do Olivier,
Ele ia aos finais de semana lá. Então, tipo, a gente inventava meio que os pratos brasileiros. Então, muqueca, feijoada. E eles Eu gostavam. gostavam. Aí os portugueses gostavam. Era tipo a exceção no sábado. Porque aí fazia feijoada, mas fazia feijoada transmontana. Aí depois fazia muqueca, mas fazia com, sei lá, uma pescada amarela. Sabe? Tipo, fazia com Sei. um Com- tamboril. Mas, aliás, o que tem lá é peixe maravilhoso, Não, né? vários, vários. A gente tá falando de peixe água fria. Tem os dos gados morosos da Gelada, né? vida. Maravilhoso. Então foi essa maluquice. Depois eu trabalhei no Pleasures, que era bife, saladas e massas, né? E comida mais indiana, ele tinha algumas coisas. Meu ajudante era, inclusive, asiático, ele era filipino. A única coisa que ele sabia fazer era um curry. E, nossa, era um bagunceiro demais. Mas foi o melhor curry que eu já aprendi a fazer, até no meu livro também, esse. E depois trabalhei no hospital, cozinha de hospital lá. Trabalhei na Espanha no Cinco Rotas Gourmet. Aí aprendi a trabalhar com porco preto, depois dentro do Corte Inglês. Depois, mas aí vim pro Brasil também, que tava me incomodando, não saber cozinhar, fazer comida brasileira. Não sabia. Eu não sabia fazer nada. Aí fiquei um mês aqui no Brasil, pulando de restaurante em restaurante. Aí mandava mensagem, liguei pro Alex, eu falei, porque eu preciso ficar uma semana aí. Liguei pra um monte de gente que, tipo, eu fiz a mesma coisa que Mas fazer. assim, com a maior cara de pau. Uma hora de pau. Falei, ó, vim da Europa, eu sou brasileiro, cozinhei lá. Alguns deixaram eu entrar na cozinha, outros não, entendeu? Tipo, porque eu queria só aprender. Mas o Alex deixou você Deixou eu entrar entrar lá? na cozinha. Fiquei acho que 2 Você dias. aprendeu? Olhar assim, ó, dá pra aprender? Então, assim, eu descobri que eu era autodidata aos 30, assim, porque eu aprendi muita coisa sozinho, real. Tocar música, produzir. A gente teve um programa de rádio em Portugal, por exemplo. Mas eu descobri que eu era autodidata aos 30. Porque eu sempre estudei muito sozinho, real, na escola e tudo. E meu padrasto, uma vez que me deu uma alerta, falou: cara, você sempre estudou sozinho. E aí eu fui entender que era real isso. Eu precisava de direcionamentos para onde eu tinha que fazer, o que eu tinha que estudar. Então, no Brasil, por exemplo, quando eu trouxe algumas coisas e pegava as receitas aqui, eu conseguia replicá-las, sabe? E aí eu fui descobrindo que eu era autodidata nas coisas e nunca soube. Tipo, não tinha essa noção do que era ser autodidata, sabe? Então, por isso que eu tinha essa facilidade de ir pra escola, né? E depois voltar em casa, estudar. E depois com essa coisa de internet, YouTube, e curso. Aí isso pra mim. Foi te acrescentando. E aí eu fui pegando certificados, tipo HACCP de limpeza. Por aí fui estudando mesmo técnicas mediterrâneas. Então, não é que era pra mim mais fácil, é porque de absorção era melhor, assim. Então, tipo, ó, toma aqui essa receita, você vai fazer dessa vez, você corta desse jeito. Beleza. E aí depois a repetição a gente ia aprimorando. Mas eu não sabia, eu fui descobrir muito tarde que eu acho isso. Né? Numa provocação do meu padrasto. Ele falou, tipo, Você era bem empírico, então. Você. aquela do tipo, ó, tá aqui, faz. E em Portugal tem uma coisa, na Europa, como todo, tem uma coisa que você tira a certificação por tempo de experiência, né? Então você faz uma prova de experiência, você tira uma certificação de tempo de experiência. Então você é um profissional de cozinha por tempo de experiência. Mas Então, quem tipo, que promove Aí isso? tem uma instituição, você tem uma instituição Você vai onde lá você... e fala, vou por exemplo, fazer. sabe cortar cabelo. Você vai lá cortar cabelo, você vai fazer unha. Sabe fazer, Você ganha um enfim, serviço, você certificado. ganha um certificado. Então você faz uma prova prática. Mas entendeu? como é que você veio parar de novo no Brasil e criou a gastronomia periférica. gastronomia periférica? Boa. 2012, eu fui pro navio. Uma cozinha de navio, que eu já tava meio que de saco cheio de Quer dizer, até aquele momento cozinhas. você não tinha voltado pro Brasil. Só de férias. Ah, você voltou. Voltei. Minha mãe também foi lá, meu irmão também foi. A cozinha me deu condições, inclusive, de levá-los e trazê-los e vir pra bom, cá. né? Eu devo muita coisa à cozinha, real. Muita. E eu acho que já paguei, na verdade. Não devo mais, não. Não devo. Já paguei. Aí, o meu desafio era a cozinha de navio. Aí eu fui pro navio em 2012. Só que, um ano antes, em 2011, eu tive uma... Porque eu já tinha uma cirurgia na coluna lombar. E um ano Isso anterior... de ficar em pé? Na lombar era uma cirurgia congênita que eu fiz. Eu nasci ali com essa hernia de disco e em algum momento ela apareceu aos 17 anos. Então eu já tinha uma cirurgia na coluna lombar. Em 2011 eu sinto uma dor na cervical. Quando minha filha tinha nascido, eu tava com ela no chão e aí eu travei. Aí eu falei, minha mãe tava lá, a mãe da minha filha também. Eu falei, chama o Ronaldo, que era um amigo, e falei, leva pro hospital que eu sei o que é essa dor. Fiquei uma semana internado e descobri uma hernia de disco na cervical. E aí era pra uma postura, aí era cozinha e tal, aí descobri essa daqui. E aí, tipo, pô, enfim, toma um remédio, faz ali um tratamento, mas não fui pra cirurgia. Por que que eu tô falando isso? Porque aí
eu vou pro navio em 2011, que aí volto pro Brasil, você tem que fazer um curso, né? E eu não tinha passaporte português, então eu tinha que vir embarcar no Brasil, mesmo que o navio fosse pra lá, porque ele ia pra lá depois. Então eu embarco no Brasil, faço o curso, né, de STCW, porque você tem que cair no mar, fazer todo aquele monte de coisa. Um treinamento. É um treinamento muito intenso, inclusive de você se jogar de plataforma, enfim, são 10 dias. Deus me livre. Quem trabalha em cozinheiro de navio sofre. É punk, né? Sofre. São 12 horas de trabalho todos os dias sem folga. É. E isso só agravou a minha situação. E aí quando eu volto, aí saí do navio, quando eu volto pra Lisboa, eu saio, fico aqui, quando eu volto pra Lisboa, a mãe da minha filha já tava morando no Brasil com a minha filha, eu não tinha mais nada lá, tipo, né? Enfim, tinha esse outro meu amigo, tinha um meu amigo que não foi comigo, mas era meu ajudante de cozinha, com um apartamento, deixou eu ficar lá. Tinha, tipo assim, minha vida tinha começado do zero. Era isso, porque a gente tinha separado da mãe da minha filha. Fui pra essa casa do meu amigo, mas com dor já. Tipo assim, eu não era já uma dor suportável. E aí resolvi ir pra Londres, nas Olimpíadas de 2012, né? Cozinhar, tipo, lá em Londres, Mas você brasileiro tava quer com comer. dor e foi. Fui. Mas você tinha voltado pro Brasil? Fui pro Brasil, saí do navio. Foi pro Brasil, veio pro Fiquei Brasil, ficou na casa do seu amigo, depois Não, foi fiquei pra na casa da onde? minha mãe, Da sua no mãe? Brasil, depois fui pra Lisboa, na casa do meu amigo. Lá em Lisboa. E a mãe da minha filha já não tava, ela tinha voltado pro Brasil. Então a minha vida tava meio confusa, real, assim, né? Muito, não é meio, era muito. Tipo, minha filha não tá, tô sozinho, tô com dor, tava, tipo, meio bagunçado. Sem trabalho. Eu tava recebendo no seguro-desemprego ainda. De lá, quando eu saí da cozinha de Portugal, eu tava recebendo. Então ainda tinha 3 meses de seguro-desemprego. Então, tipo assim, eu tinha 90 dias pra resolver minha vida. Aí eu fui pra Londres, fico lá em Londres 30 dias nas Olimpíadas, cozinhando comida, desfazendo comida dos Iceland lá, né? Dos comidas congeladas pra fazer comida boa pra brasileiro nas Olimpíadas. Então eu ia, comprava comida congelada e fazia uma comida melhor. Como é possível isso? A partir de uma comida A congelada? partir da comida congelada, tipo, tinha feijão congelado, aí temperava com alho, temperava, né, Temperava. ali, colocava um Botava uma bacon, uma linguicinha. linguicinha, fazia um feijão bem legal, sabe? E a carne em Londres é muito cara, assim. Então. Tipo, 2 pedaços de hambúrguer era 7 libras, entendeu? Então, a gente aí fazia comida para brasileiro e começava a cozinhar comida na casa, assim. Então, comecei a juntar um dinheiro, mas a dor começou a ficar insuportável. Aí, volto para Lisboa. E minha mãe falou assim: ou eu vou para ir para você ser operado, eu recebi um cartão cirurgia, que lá em Portugal se chama, porque eu já tinha feito os exames um ano anterior, mas como é que você opera a coluna sozinho, né? Minha mãe falou assim: ou eu vou para ir ou você volta pro Brasil. Eu falei: não, eu vou voltar. Aí eu resolvi voltar por conta de um problema de saúde. E sem nada, eu não tinha mais RG, não tinha carteira de trabalho, não tinha mais nada no Brasil, nada. Só minha mãe, minha filha, que tava no Espírito Santo com a mãe. E aos 29, 30 anos ali. Volto e vou pra faca na cirurgia, 2013. Só que antes até de eu ir pra cirurgia, eu falei, o que eu faço? Acabou meu dinheiro, do tipo que eu tinha, a reserva. Foi só se cozinhar. E aí minha missão era dar aula, assim, eu fui procurar lugares pra eu dar aula. Aí eu falei, eu preciso ensinar o que eu aprendi. A minha ânsia era ensinar o que eu, tipo, tinha aprendido, real. Aí fui procurar lugares pra eu dar aula. Fui assistir, vi uma vaga no Instituto Viva Melhor, no IVM, assim, lembro até hoje. Era um centro para a juventude com 200 adolescentes, com uma cozinha que ia começar a fazer um curso, estava meio que construindo. Pô, e minha experiência com equipamentos, montagem de cozinha era gigantesca, porque eu tinha passado por um monte de Um monte cozinha de lugares legais, diferentes, inclusive né? navio, né? E diferentes. E essa experiência de não desperdício, né? Porque o navio me traz a experiência de não desperdício e de uma boa organização, porque você tinha que sair para o mar com tudo certinho. Tudo certinho. Acabou, você vai buscar onde? Vai pular na água? Não vai, É. então. E aí, só que isso em 2013. Aí eu fui chamado no Hospital das Clínicas para fazer a cirurgia, porque eu tinha me inscrito no Hospital das Clínicas para fazer a cirurgia. Então eu dei aula e já fui pra cirurgia. Eu, tipo, ali. Não, minto. Antes de eu ir dar aula, também trabalhei numa Rita Osteria, trabalhei num restaurante italiano ali na Leopoldina e montei o quiosque Chopp Brão na Vila Olímpia ainda. Fiz essas 2 cozinhas antes de dar aula, porque precisava juntar uma grana. E era isso, né? A cozinha ela também te faz isso. Você vai pra onde você quer, né? Do tipo, eu tinha isso. Isso é bom, É. tem uma certa flexibilidade. Você vai escolher onde você vai trabalhar naquele momento. E aí vou pra cirurgia. Então, 45 dias que eu fiquei parado. Uma cirurgia que eu fiz por trás e depois não deu certo, teve que vir pela traqueia.
E aí fiquei parado e aquele momento eu falei, cara, eu preciso, que foi onde eu decidi dar aula mesmo ali. Tipo, eu sabia que era aquilo que eu tinha que fazer. Eu fiquei nesse projeto 6 meses porque Que projeto? o projeto do IVM, que era a escola para Ah, adolescentes. sim. Boa. É. Aí você ia lá e dava aula. Sim, era o educador ali, no IVM. Aula de cozinha. Na hora de cozinha. Daí montei essa estrutura de cozinha lá para os adolescentes e dava aula para adolescentes de 15 a 17 anos. E isso era uma coisa meio técnica, meio profissionalizante. Técnica. Era um QP que chamava. Que era a qualificação profissional, QP. Uhum. Era um curso de cozinha, E qualificação aí você profissional. sentiu ali que você estava mudando a vida dessas pessoas? Esses jovens eram, digamos, com problemas de inserção social? Era um projeto Interlagos, atrás do autódromo ali, e a grande maioria eram adolescentes periféricos, né? Do Grajaú, do Socorro, da Eram favela ali pobres, eram pessoas pobres. Sim, tipo adolescentes de escola pública da periferia de São Paulo, da zona sul da periferia de São Paulo. E eu tava no Jardim São Luís da minha mãe, de volta, na casa da minha mãe, né? Então, tipo, foi um resgate. Foi bom, né, de certa maneira, Sim, porque você sim. falou, você entendeu que você podia fazer algo ali. E eu entendi uma frase que eu escutei da dona do restaurante, que eu trabalhava em Portugal, que ela falava assim pra mim, ela falou assim, às vezes você precisa voltar no lugar da onde você veio pra saber se você ainda pertence àquele lugar. E você achou que você pertencia. Eu achei não, eu tive certeza que era ali que eu tinha que estar, entendeu? Mesmo frustrado da minha volta da Europa pro Brasil. Não, mas porque quando Sabe? você foi para a Europa, você tinha uma intenção de não voltar mais? Tinha. Isso tava muito claro na minha cabeça. Você não ia voltar. Não. Isso tava muito claro na minha cabeça real, assim. Eu falei, não quero mais. E quando eu volto pro Brasil, eu falo, eu preciso estar aqui. E, tipo, foi muito maluco isso. Porque aí você entendeu o entorno. Eu entendi a minha missão, assim, né? Que é isso, do tipo, essa molecada, a cozinha, qual que é, sabe, do tipo, a minha missão. E eu vou estudar, né, pelo FIES, inclusive, fazer o serviço social. Então eu começo a juntar o serviço social com a gastronomia. Mas o que era? Uma faculdade? Faculdade, aí eu fui estudar. Serviço social. Eu sou bacharel em serviço social e tenho um doutorando em serviço social e ciências sociais. Você fez o empréstimo no FIES. Daí eu fiz o FIES naquela altura. Naquela altura eu fiz o FIES. Tinha o FIES para você fazer, e aí a formação no serviço social, mais a gastronomia, mais as aulas para adolescente, eu falei, é isso que eu quero fazer. A garantia de direitos através da alimentação. Era isso, assim, tipo, pra mim encaixou tudo. Como é que a tudo. Adélia entrou nessa história? Então, aí a gastronomia... Adélia Borges. A Adélia Rodrigues. Rodrigues. Perdão, Adélia, Perdão, Adélia. Eu saio desse lugar que eu dava aula, vou pro Clube Pinheiros, eu fui chefe de cozinha do Clube Pinheiros durante 3 anos, e estudando serviço social e fazendo estágio. Imagina que eu era chefe de cozinha do Pinheiros, entrava às 7 da manhã, saía às 7 da noite, ia pra faculdade, chegava em casa às 1 da manhã, acordava às 5, isso durante 5 anos. No 4º ano... Mas fazendo filho nesse meio, porque você Não, teve não fiz, tantos. fiz depois. Eu fiz uma, ali, fiz depois, foi depois. Hein? Foi depois. Tinha Não dava tempo. Não tinha como. É verdade. Isso é uma boa. Porque não dava tempo mesmo. Foi depois. Só por isso. Foi depois. E aí, no Clube Pinheiros, eu fiquei 3 anos ali. E aí a gastronomia periférica nasce como oficina contra o desperdício. Eram umas oficinas. Então eu tava no Clube Pinheiros e dava oficina nas favelas contra o desperdício. Mas sozinho, a Adélia não tava ainda. Sozinho. Era eu, fogão, botijão de gás e meus Mas amigos. Você ia sozinho? Ia sozinho. Mas com os amigos? Não, com as organizações que estavam lá. Por exemplo, tem uma organização que cuida das crianças no futebol, lá na favela do Jardim São Luís. Eu ia lá cozinhar para essas crianças que não se alimentavam. Alguém te chamava, você que falava? Não, eu falava que eu vou lá. Não, eu falava, eu quero ir. E aí escrevi um projeto para isso. Mas então, quer dizer, isso você estava sentindo assim como um chamado mesmo. Era, e é isso, tipo, mesmo. E você não ia ganhar nada. Você ia porque você falou, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Você sentiu que era um chamado? Sim, desde o primeiro momento que eu piso de volta no Brasil e conheço essa molecada, esses adolescentes. E aí no estágio do último ano da faculdade, penúltimo ano da faculdade ali no estágio, porque o serviço social é tipo medicina, você tem que fazer trocentas horas de estágio, muitas horas. Eu volto pra casa com o carro do meu padrasto e tenho um mal súbito no volante, assim, apago. Puf, acordo já com alguém me balançando, tinha batido o carro e tal. Lembro da minha cirurgia, aí teve que ir pro hospital, fiquei mais uma semana internado com um colar cervical. Mas tinha a ver com isso? Não, eu apaguei, cansaço mesmo, um mal súbito mesmo, do tipo quando apaga. Fui pro hospital, e aí o médico falou,
é melhor a gente, né, internar você e deixar você com colar Porque ele achou cervical. que podia ter a Podia ter ver. dado alguma coisa no meu pescoço e tal. E houve uma reflexão pra mim, eu falei, eu não quero mais isso, eu não quero estar mais numa cozinha, eu não quero mais, tipo, servir, eu não quero mais. E deu um estalo, eu falei, eu não quero mais. Isso eu não quero mais pra minha vida. Porque é muito puxado. Além de ser muito puxado, né? Você tá no Clube Pinheiros, você morar no Jardim São Luís, e estudar serviço social dá um nó na cabeça, Não, mas também, né? entendeu? Não, É. e também pelas Por várias coisas. Várias, várias coisas. Uma questão. pelos extremos. É isso, eu acho que essa você resume bem. Pelos extremos, assim, porque a sua consciência de classe, ela começa a despertar de uma maneira gigantesca, entendeu? Eu era chefe de cozinha do Clube Pinheiros naquele episódio das babás, por exemplo, no Jornal Nacional. Eu não me Eu lembro. tava lá. Que foi do tipo, uma briga por conta do uniforme da babá Nossa. e tal, que tinha que usar, não tinha que Que usar. tinha que usar branco, é isso? E aquilo me fez mal de um nível muito alto. É muito ridículo Entendeu? tudo isso. né? Então, e aí eu tava lá. E eu era responsável pelos atletas, né? Pelos trabalhadores e pela cozinha da diretoria e tal. E as festas juninas. Aí, Você tipo, essas começou a ficar paradas. revoltado. Eu acho que não era revolta, eu tava mais angustiado pela frustração de eu não poder fazer nada. Não era revolta, era frustração. Entendeu? Porque, tipo, Não, e é o que você falou, ficou muito evidente a diferença de a classe. diferença de classe fica. Porque você tá falando de um clube que custa 90 mil reais por mês. Tipo, 90 mil reais eu não ganhava em 5 anos. Entendeu? E aí você começa a, Fala, tipo, peraí, tem tem alguma uma coisa coisa errada errada. nessa estrutura. Inclusive, a cozinha que existe hoje no Clube Pinheiros, lá grande, foi eu que, né, desenhei junto com a arquiteta que hoje é minha amiga, que desenha os nossos restaurantes todos, né, hoje, que é a Cris. Um beijo pra Cris. E aí, nesse acidente, eu resolvo voltar da aula. E aí é onde eu conheço a Adélia. Então, eu fui pesquisar. Perto da casa da minha mãe tem uma fundação que é a Fundação Julita, que cuida também de adolescentes e que tinha aula de cozinha. E aí a Adélia foi minha coordenadora lá, a Adélia foi me entrevistar. Aí ela falou, cara, eu nunca vi alguém que é assistente social e chefe de cozinha ao mesmo tempo. Tipo... Falou, você tá feito pra mim. é isso. Ela falou, então você vai tratar com os adolescentes dentro de ela. Falou, tá, é isso. Eu falei, então é isso que eu quero. Aí cheguei no Clube Pinheiros convicto, do tipo, que eu falei, meu, tchau, tô saindo daqui. Não, mas você vai sair, tipo, eu vou. Mano. Tipo, eu não quero mais É muito isso bom aqui. poder dizer isso, né? E tipo, convicto mesmo, real. Não, então, E eu vou mas te contar uma quanto é coisa, convicto, e eu né? vou te falar uma coisa. O primeiro aporte da Escola de Gastronomia Periférica, depois, e aonde eu levava meus alunos, que agora era a coordenadora, era no Clube Pinheiros. Meus alunos, eles conheciam as cozinhas no Clube Pinheiros. Tipo, a minha ligação ainda com a LC Restaurantes, que era a responsável, foi muito forte ainda, porque eu levava os alunos pra lá. Falava, isso aqui é Pra uma cozinha fazer um coletiva. estágio ou Pra conhecer a cozinha, almoçar, isso aqui é uma cozinha coletiva. Então eu saí de lá com um livro, com um concurso, um livro de receitas, com várias coisas que eu tinha aplicado dentro do restaurante. E com uma amizade muito grande, porque o primeiro aporte, inclusive, da Escola de Gastronomia Periférica foi feita pela dona da empresa que eu trabalhava. Ela falou, não, tipo, eu acredito no que você tá fazendo e a gente precisa resolver o setor. E depois fui consultor dela nos restaurantes dela, enfim. Então, tipo, era real. Você constrói pontes, você não destrói nenhum. nenhum. Não. E com muita verdade. E aí a Adélia, a gente se conhece ali. Eu fico mais 2 anos nessa organização, né, dando aula e fazendo as oficinas ainda nas favelas, e aí o negócio começa a ficar muito grande. E aí eu sou convidado para fazer o teste no MasterChef lá, logo no início. Depois, em 2017, eu vou... Você foi no MasterChef? Fui fazer o teste para ir Não, programa. não foi no programa. Não, aí não fui no programa. Mas aí depois fui convidado para ir para Fátima Bernardes em 2017, por conta dessa parada na favela, fazendo com a molecada. E fui montando um clã de adolescentes, várias favelas, a gente fazendo E toda essa missão. Como é que entendeu? hoje, né? Daí até hoje, como é que você seleciona esses adolescentes? Naquela Quer dizer, altura. agora nós estamos falando da gastronomia Isso. periférica, que é uma associação. Qual é a definição? É um negócio social. A gente se Negócio posiciona social. como um negócio social, porque a gente faz negócio com marca, né? Mas com impacto na ponta. Não é um negócio para dar lucro, né? Mas também não é uma ONG, entendeu? Não é uma ONG, não é uma não é uma OCIP. ONG. Não é uma OCIP, né? A gente até tem CNPJs de OCIP para captação de recursos, editais e tal, mas é um negócio. Então a gente Tá. faz, sei lá, com a Três Corações, a gente faz negócio, né? De impacto socioambiental. Para falar de reciclagem, para falar de formação profissional, para falar de impacto na formação, enfim, né? Começa-se com as adolescentes e hoje a gente tem todas as idades,
entendeu? E a grande maioria mulheres, negras, mães, periféricas que fazem os Então, nossos mas como é que cursos. você seleciona? Quem vai lá e Pô, bate na porta, você recebe? hoje a gente depende do projeto e depende da região do Brasil, né? Porque hoje a gastronomia periférica sai da Zona Atua Sul, em atua no vários Brasil inteiro, lugares. em Como vários funciona estados. isso? É. Bom, a gente pula, né, pra cá, Pulou, vamos pra não, cá. pulou. Isso Mas é porque minha cabeça, eu sou meio... eu acho que eu tenho um TDAH, assim, eu não, preciso então eu vou te pontuar. dirigir um Por pouquinho. favor. Porque Não, você faz uma pergunta, ela pontua, aí eu vou lá. não, então é o seguinte, Eu vou lá. a Adélia virou, então, vocês resolveram fazer a gastronomia periférica, vocês dois juntos. Sim, aí a gente sai com uma rescisão, os dois, dessa organização, pega uma grana que foi aportada, né, por uma das pessoas, enfim, que ela fez eu prometer que nunca falaria o nome dela, que é a primeira pessoa que aportou na gastronomia periférica. Que é uma pessoa que tinha dinheiro, que foi lá e botou E dinheiro. falou, eu acredito no que vocês estão fazendo. Então a gente fez 40 mil reais virar 10 milhões, tipo assim, né, 10 anos depois. E Ela aí... não queria que você falasse o nome Não, dela. nunca quis. Não. E como é que você conheceu essa pessoa? No Clube Pinheiros, tipo... Ah, tá. Ali, tipo, Era foi... homem ou mulher? Mulher. Muito importante na nossa vida, inclusive, assim, da gastronomia periférica. E aí a gente, tipo, se junta pra fazer uma escola. Meio que nos trancos e barrancos, num bar, num boteco mesmo, na Zona Sul, junto com uma ONG local. A gente constrói o primeiro restaurante escola, era tudo em tour, a gente destrói o bar, ela dá esse aporte, traz a arquiteta, que era minha parceira lá no Clube Pinheiros, e vira minha amiga, a Cris. A gente consegue algumas patrocínios de marca, né, ali, tipo, sei lá, Souvenir, pintou o prédio, sabe? Sei, Tipo, apoios. apoios ali que a gente consegue. Apareceu na televisão, depois apareceu no jornal, começa a fazer barulho. E você ganhou prazeres da mesa Em depois 2019, disso, né? um ano depois, que a gente começou a ficar, tipo, grande e fazendo as coisas muito rápido. E aí a escola de gastronomia periférica, 17 é uma oficina, 18 uma escola, com 20 alunos, formamos 15, né? Em 19, a gente já faz uma escola dentro de uma escola pública, né? De um CIEJA com adultos, que é onde a gente ganha o prêmio, porque aí aquela turma foi lá, inclusive, a turma no palco, pô, foi bonito pra foi caramba, muito aquilo foi legal. muito bonito. E aí a gente entendeu que começa a virar negócio também, tipo, além de formação e tal, a gente começa a ter um negócio. Em 2020, daí a gente consegue um contrato com o Carrefour, em 2020, e aí vem a pandemia. A escola, tipo, voando, assim, pra fazer mais. Vem a pandemia em 2020. Eu e a Adélia ali na linha de frente, com alguns educadores que eram voluntários no primeiro ano, depois começam a ser remunerados, a gente fala, caraca, agora que a gente acertou, tipo, vai acabar? Como assim? Como é que é uma escola de gastronomia sem cozinha, né? Sem um espaço físico? Como que é isso? Aí a gente chorou os dois numa chamada online, porque você não podia sair e tal. E aí o Carrefour já ia aportar, porque estava em contrato, o dinheiro. Eu falei, meu, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E a turma já estava formada. A gente tinha 25 de uma turma formada que a gente ia formar aquele ano. Mas você ia formar e aí A você formada tinha não, que terminar tinha de que terminar de formar. Ela já tinha sido estruturada em 2020. Aí eu falei, eu vou na casa de todo mundo e a gente vai fazer na internet, mano. Tipo, então, como assim? Eu falei, a gente tinha uma Kombi, a gente pegou a Kombi, eu colocava os insumos, levava na casa dos professores de máscara, álcool em gel, e depois levava na casa dos alunos, que eram em São para Paulo. eles fazerem em Para casa. eles fazerem em casa e o professor no computador no Zoom. Tipo, nasce ali uma escola de gastronomia periférica online, com 25 alunos e um À educador. distância. À distância. Uma maluquice, assim, tipo, e eu levava os insumos na aula. Qual aula que é tal? Qual aula que é tal? E o Carrefour aportando, então a gente pagava os educadores, pagava o acesso à internet para os alunos, porque até então todo mundo achava que tinha acesso à internet. Quando Mas ficou não todo mundo em tem. casa, você não tem, a sua internet é ruim, não dava. E a gente pagava os acessos, a gente conseguiu fazer com o Carrefour e a Ticketmaster e a Cruz Vermelha um cartão. Ao invés de cesta básica, a gente tinha um cartão, as pessoas podiam comprar o que elas quisessem. Recebemos doações de outras empresas, montamos um galpão, então todo mundo recebia. Aí a gastronomia periférica vira real uma ponte de auxílio a outras organizações na cidade. Porque assim, como eu montei a logística de alunos, eu também montei a logística de insumos que a gente recebia os cartões para as famílias. O negócio fica louco, porque Mas quantas pessoas estavam trabalhando com você? nesse momento a gente já estava com 5 pessoas trabalhando só. Porque aí tinha uma coordenadora, uma assistente e os educadores. E como é Sabe? que é o trabalho seu e da Adélia? O que cada um Eu faz? sou responsável hoje, né, pela área de novos negócios, né? Essa é a minha parte financeiro-jurídica,
Então, novos negócios, tem um que vai trocar ideia com marca, sou eu. Vamos abrir um novo restaurante, sou eu. Sei lá, vamos fazer o planejamento financeiro, é comigo. Agora, a Adélia faz a gestão pedagógica e de comunicação. Então, tudo que eu fechei o negócio, vou falar assim, uma turma de café e tal, Três Agora passa Corações. pra Adélia. A Adélia monta Divulga. toda a parte pedagógica, faz a divulgação, faz as inscrições na parte pedagógica e cria a comunicação em conjunto com a marca. E aí vai para as redes sociais, no nosso canal, tem milhares de Tá, coisas. mas hoje, então, o que é hoje a gastronomia periférica? Quantas cidades? Como que é? São núcleos? Ou São é a núcleos. distância? Como é que funciona? É tudo junto aí, tipo, tudo isso, assim. A gastronomia periférica hoje é um negócio social, em cima, com a escola de gastronomia. Aonde é? Aí a escola não tem um espaço físico. Aham. Ela não tem, ela Aí em ocupa cima você diz no sentido de figurativo. guarda-chuva. Guarda-chuva, É um tá. guarda-chuva. Ela não tem. Um organograma, vai. Ela tem os parceiros nas cidades e no país. Então, por É. exemplo, a aula na Zona Leste de São Paulo, que teve lá com adolescentes, empreendedoras, mulheres, adultos na Zona Leste. A gente está lá há 6 anos no Galpão Zona Leste, junto com a Fundação Tite Setúbal. Há 6 anos. Então a gente utiliza aquele espaço, leva investimento para o espaço, a Fundação Tite Setúbal também banca a turma e a gente forma a turma lá. Essa é uma cozinha de apoio junto. Aí a gente tem outro espaço aqui no Butantã, que é junto com a ASC, que é uma empresa de serviço de consumidor, que atende várias marcas há 6 anos também, desde o início, que cede o espaço para a gente dar as aulas. Por quê? A Vilma Covese também, a gente tem. Lá no próprio restaurante. Mas assim, são grupos separados, de cada um tem um grupo de alunos. Cada um é uma turma. É uma turma. Que é característica. Pode ser uma turma de empreendedorismo, pode ser uma turma de chocolate, pode ser uma turma de panificação, ou pode ser uma turma de pizza, por exemplo, agora com a 1900, que é o que a gente está fazendo. Mas aí quanto tempo dura esse curso? Depende do curso. Entre o curso 4 meses e o estágio 6. Fica 1 ano com a gente. E a pessoa se inscreve e você aceita ela ou ela Não, tem que tem um crivo. comprovar alguma É um coisa? crivo, Dá um crivo ali. Como é o crivo? A prioridade são mulheres negras, mães periféricas. Depois, mulheres brancas, mães periféricas. Homens negros, pais periféricos. E aí a gente vai afunilando. E aí depois você tem a questão de renda per capita por família e tal. Então a gente utiliza muito a metodologia do serviço social, inclusive. Né? Então, porque as mulheres, inclusive, elas são o arrimo de família. São elas que cuidam da casa, do filho. Então, quando você consegue ter uma renda para essa mulher, você muda toda a estrutura da casa. Sem dúvida. Inclusive uma questão de violência. Se essa mulher... Tem vários e muitos relatos de mulheres que estudam na gastronomia periférica e depois vão pro restaurante que saem de casa porque é a primeira renda que tiveram. E só saem de casa porque tiveram a renda ali. Conseguem se livrar do estado de violência. Do estado de violência. Não é uma... Estamos falando de uma, estamos falando de muitas. E você acaba se envolvendo nessas histórias? Também, às vezes, depende. É porque assim, o serviço social me fez, e tecnicamente a gente chama de vínculo perverso, né? Tipo, ele me fez distanciar disso. Porque aí isso tem um nome. Pra não se envolver com as histórias. Às vezes é muito difícil. Às vezes é, tipo, sei lá, pô, a pessoa... Vou te contar uma história que aconteceu do aluno nosso na Bahia, assim. Quando a gente tava fazendo aulas online, depois eu fui lá dar aula de panificação. E aí a gente fazendo as aulas, tava falando sobre pão. E aí esse aluno falou, professor... E aí a gente tava, né, tipo, online... Eu posso tirar o pão do meu forno pra levar, né, pra minha vizinha pra terminar lá. Eu falei, mas por que aconteceu? Ele falou, acabou de alagar minha casa, começou a chover, e aí meu forno agora, encheu de água. E aí ele fala, olha o bagulho, que incrível que é. A preocupação dele era com um pão que ia, alagar o forno e estragar o forno dele. E aí como é que você responde? Tipo, como é que você fala, não, vamos lá, leva lá, pô, depois vamos ver aí, tá tudo bem. Não, vou assar o forno lá, vou assar o pão no forno de lá da minha vizinha. Pra ele também era comum alagar a casa, provavelmente. Isso, sabe, assim, um bagulho surreal, entendeu, mano? Surreal. E aí depois a gente deu um forno pra ele, sabe, o fogão, e mandou os utensílios. E hoje esse cara... alagou tudo. Hoje esse cara tem uma hamburgueria, ele faz o próprio pão lá. Olha, que legal, hein? 4 anos depois. E aí como é que você não envolve com uma parada dessa? Entendeu? Ou a Fabi... que é a Fabi Costa, hoje ela é educadora do Sesc Bortioga. Quando eu saí da Fundação Zulita, onde estava eu e a Adélia, ela tinha sido nossa aluna na primeira turma, ela ocupa meu lugar como educadora na Fundação. Entende? Isso é bacana, hein? Você entendeu? Do tipo assim, então como é que você não se envolve na parada? Então, a gastronomia periférica hoje, principalmente em São Paulo, dificilmente você não tem um restaurante que já passou um aluno nosso ou tem ex-aluno nosso. É muito difícil não ter. Agora, e essas pessoas conseguem emprego? Você cuida para que elas, não só no caso da Quebrada ou do Via Satélite, que é em Brasília, que aí você emprega essas mulheres negras periféricas.
No caso da quebrada aqui, eu me lembro que era vegetariano, Aqui, continua? vegano era. Vegano. Era vegano. Continua Não, sendo? não. Lá embaixo, agora é um restaurante Agora já é com normal. carnes, peixes. Tá. Eu não sei o que é normal, né? Normal ou não, mas enfim. É normal ou, enfim, é tudo. É isso, Ele é tudo. ele é tudo. onívoro, para tá ali. onívoros em geral. E aí, fora isso, quer dizer, quem não está nesses restaurantes, você consegue colocá-los? Boa. A gente tem uma área há 2 anos, na verdade, 1 ano e meio, vai fazer 2 ano que vem, chamada empregabilidade. Então a gente tem aqui, né, a formação, a qualificação, né, a capacitação, a profissionalização e agora a empregabilidade. Essa área chamada de empregabilidade, inclusive, hoje quem cuida dessa área é a Guta Chaves, né, do tipo, nossa amiga, dentro dessa área aqui, que é o quê? Os alunos que não passaram no nosso restaurante ou que não ficam na gastronomia periférica, que são 75 pessoas que trabalham e estudam ali, que são estagiários na gastronomia periférica, eles são encaminhados, assim, né? Então, vou dar um exemplo do que está rolando agora, nesse momento. A gente tem um curso, junto com a 1900, de pizzaiolo. É um curso especializado do aluno pós-gastronomia periférica, junto com a 1900, para pizzaiolos. Uma turma de 20, estamos formando 15. Que legal. Uma E depois evasão eles ficam gigantesca. lá E aí mesmo? a ideia é que eles estão empregados lá. Eles ficam lá, estagiam Isso lá. muda a vida das pessoas, né? Mas aí você já sabe que as pessoas querem fazer pizza realmente aqui, ó, na formação. Ninguém foi pego no laço, que é normalmente o que acontece na cozinha. A gente já sabe, entendeu? Então, tipo, na pizzaria lá na ponta. A gente já sabe quem é que vai ficar no nosso restaurante. Então, esse mapeamento todo que tá na missão da Guta lá, que é a Guta aqui pega todo mundo, todos que estão no mercado, todos os nossos alunos, faz um match de perfil para saber aonde vão. Porque um quer trabalhar com hamburgueria, outro é barista, outro é pizza, outro... Mas ele enfim. antes passa em uma dessas escolas tuas. Ele passa com a gente. Que pode ser tanto Pode- na Beth, Covese, Sim. pode Não, ser... Normalmente uma turma passa em todas essas cozinhas, por quê? Ah, tá. Uma é de indução, outra é fogo, outra é elétrica. Ela tem que se formar em tudo. Em tudo. Quanto tempo demora esse curso? Depende do curso. O de empreendedorismo, 4 meses, o cozinha profissional, 6. O estágio é de 4 meses. Então, a formação como um todo são de 12 meses, 1 ano. Agora, quem um quiser se inscrever, aonde que se inscreve? @gastronomia periférica, entrar lá, vai sempre abrir lá, tanto no Instagram quanto nos e-mails, colocou lá, vai abrir algumas turmas já, né? Então, estamos Então, sempre quantas no curso. pessoas já Se impactou? A gente tem um grupo insano de WhatsApp com formados, então imagina como que não é esse grupo. Esse grupo tem um grupo ali já com, sei lá, 700 pessoas no grupo, mas de formação são 4.000. E a gente acompanha e faz ali pesquisas periódicas. Eles ficam empregados? 70% estão... Estou falando de dados reais Tá. e medidos aí, né? Ano passado com o Kitace, inclusive, com a ajuda deles, para que a gente pudesse medir esse impacto. 70% estão na área, né? Trabalhando, né? Ou o restante faz freela dentro da área de gastronomia. Então, a gente tem muita gente trabalhando na área que E passaram pela você gastronomia percebe que a vida deles mudou? Além de perceber, é o que eles dizem, né? Do tipo, é o que se diz, muda. Porque, imagina, no nosso restaurante, o estagiário trabalha de segunda a sexta, 6 horas por dia e recebe um salário. No nosso restaurante. Então, quando ele passa pelo nosso restaurante, ele não vai aceitar menos que isso. Entendeu? Então, tipo, você já tem um profissional qualificado para exigir outra coisa, de remuneração, ele não vai aceitar. Então, já muda. Já muda a estrutura da família, já muda o que você come, porque a gente tá falando de alimentos orgânicos, de visitas ao sítio, tem aula de compostagem, tem aula de horta, tem aula de reciclagem. Quer dizer, o cara sai formado e sai também com uma noção de diferença de classe, de respeito a si próprio, Sim, porque a gente tem as cidadania. tutorias, a gente tem as tutorias, a gente tem as mentorias, porque para identificar qual que é o seu problema em si, a gente identifica de onde você mora, para onde você vai trabalhar, você demora 2 horas para chegar no seu trabalho, tá errado, entendeu? Como que a gente diminui essa distância, sabe? Então a gente vai... Eu costumo dizer que a gastronomia periférica, ela cuida e tira seus obstáculos. A única coisa que a gente não consegue resolver é o eu não quero. Aí não dá, entendeu? A pessoa precisa querer no mínimo, né? Então... Muito bom. Seu trabalho é maravilhoso, Edson. Você ganhou vários prêmios já, vocês, né? Vamos lembrar que você não é sozinho. Não, isso eu ia falar agora, não, um time gigantesco. Sim, a gente... Hoje eu tava brincando com a Adélia, eu falei, a gente ganha no mínimo 2 prêmios por ano. Assim. Tipo, é verdade. Isso muda pra vocês alguma coisa? Primeiro a gente precisou entender o que é ganhar prêmio, porque assim, do lugar de onde eu venho, tipo, ganhar prêmio, sei lá, era ganhar medalha quando você ia jogar futebol. Eu quando fui finalista do Jabuti, por exemplo, eu ganhei o Gourmand na China lá, que é o prêmio maior dos livros, eu não sabia o que era o Jabuti.
Eu não tinha noção da grandeza que era estar na final com um livro. Nossa, é muito importante Então, eu não isso. sabia. Então, essa pergunta que você fez, ela é muito interessante, porque eu não sabia. Aí, quando meu livro foi pra China, que a gente ganha o Gourmand, que é tipo assim, o Oscar dos livros de gastronomia do mundo. Eu falei, porra, tipo, esses bagulho é importante. Então, a gente não tinha essa noção. A gente vai ter essa noção, e sem rasgação de seda pro Georges que chama lá, do tipo, quando a gente sobe no palco, eu vejo um vídeo da gastronomia periférica na Prazeres da Mesa, eu falo, caraca, mano, tipo, a gente tá fazendo um negócio importantíssimo. Eu recebi um quadrinho da mão do Georges, assim, tipo, em cima do palco, eu falei, caraca, mano. E aí a gente vai entendendo o que é ganhar prêmios. Então o restaurante ganhou o prêmio Brastoa de Sustentabilidade, que é um prêmio federal, assim, por fazer as práticas ali. Depois eu ganho o prêmio dos melhores do ano da Globo, do tipo, onde eu tinha, sei lá, o William Bonner na plateia, junto com o César Tralli. Eu me lembro disso. Não, então, e aí você vai... A gente foi meio que se preparando pra ganhar essas coisas, entender, porque eu não entendi. Eu ia entender depois, mano, Na real. verdade, tudo isso está validando o seu trabalho. Não, então, mas como a gente sempre foi os de fazer, que é aquilo que você falou, não, como assim, Ed, você foi fazendo coisas, a gente só foi fazendo, em momento nenhum eu queria ganhar uma estrela Michelin ou melhores do ano, não era isso. E o restaurante foi acontecendo e as coisas foram acontecendo. Este ano, que a gente ganha o Pacto contra a Fome, que é um prêmio em dinheiro, eu ganhei o Basque Culinário lá no País Basco, Me lembro na disso. França, do tipo, eu falei, caralho, mano, tipo, como Esse que a foi um gente trabalho chega? de longos anos ali que nós Entendeu? fizemos. Foi né? trabalhando isso. Aí esse ano a gente ganhou um prêmio no Canadá. Do tipo, eu falei, como que a gente tá chegando na parada? E Mas aí. se você impacta 4.000 pessoas, a vida de 4.000 pessoas, faz muita diferença. Não, então, mas é o que eu tô dizendo. Tipo assim, a gente também não foi preparado pra isso. Né? Agora a gente tá entendendo melhor o que mudou. A gente vai capitalizando isso, colocando o selo mesmo, falando sobre, dando entrevistas sobre. A gente foi aprendendo também a fazer isso. E agora você tem o apoio da Unilever. Sim, no restaurante de São Paulo, No sim. restaurante. De certa maneira, eu estou falando, porque assim, ó, a Unilever é importante, mas a Unilever, digamos que é contra o que a gente prega de natureza e tal. Ela é uma empresa que resolve muita coisa e que acho que tem todo o mérito de estar apoiando vocês. Isso, de alguma maneira, você sofreu algum impacto com essa dicotomia aí? Na verdade, toda solução ela vem com um problema. É isso, toda. Se você for hoje distribuir marmita na rua, você vai gerar resíduo, então você está causando um problema com uma solução que você trouxe. Então, nenhuma solução vem com 0 problemas, né? Então, a solução que tá com marcas, escolher estar com alguma marca, ela vai vir com vários outros problemas também. Então, a gente escolhe a solução e depois escolhe resolver os problemas que vêm com a gente, entendeu? Então, tipo, a dicotomia, ela não vai fazer com que a gente deixe de fazer o que a gente acredita, entendeu? Porque, na verdade, o que a gente precisa de dentro dessa estrutura é da grana. O restante a gente faz. Entendeu? O que a gente não Mas tem. é bacana é a que ela grana. se importe Entendeu? com isso, que essa Não, e indústria vai se importe com e isso. tem que se importar. É. Né? E o que a gente também tem que se incomodar de estar nesse lugar, porque senão não faz sentido a gente fazer. É. E aí a provocação vai acontecer dentro, na mesa, com qual o CEO de qual empresa seja. Fala, por que vocês estão fazendo isso e não estão fazendo isso? Porque vocês estão criando soluções e Mas problemas. poderiam estar. Entendeu? Isso é uma coisa que eles também querem ouvir, né? Sim. Não, e devem ouvir, porque senão você fica numa bolha, a qual do tipo, tá, estamos aqui, tá tudo bem, ninguém provoca. Não, a gente provoca. É. Entendeu? E sempre, a gente provoca sempre. É isso. Então, Edson, muito obrigada pela nossa conversa, por você ter vindo aqui. Eu sempre adoro ficar atualizada, porque toda vez que eu falo com você, esse negócio cresce muito. Pô, a gente se conheceu quando você ganhou o prêmio, eu me lembro que eu fiquei encantada. Falei, nossa, mas que energia, né? Que coisa boa que vocês fazem. obrigado a você e um abraço especial por Georges, que tá ali também. A gente já trabalhou junto em várias questões, em vários lugares, e é um cara que eu admiro porque escuta, entendeu? E vocês escutam, não é? Tipo, não, deixa eu escutar, e aí depois a gente fala. Então, tipo, é isso. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente troca ideia. É isso aí, Entendeu? mas pelo Então- menos chegamos em algum lugar, né? Pô, e se não chegar também, pelo menos a gente ficou junto. É isso aí, é o que interessa. Obrigado. Obrigada, Edson. Tamo junto. Até mais, gente.